privilégio para nós estudarmos aqui a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar um estudo na carta de Gálatas. Nós vamos estudar todos os capítulos, todos os versículos dessa carta. E hoje eu quero estar apresentando a carta aos irmãos. Quem aqui leu a carta de Paulo aos Gálatas? Quem aqui leu? Todo mundo leu, né? Pelo menos uma vez na vida todo mundo leu. A carta de Paulo aos Gálatas, juntamente com Efésios, Romanos e Hebreus, constitui o coração do cristianismo, o coração do Evangelho. Nós vamos ver quão importante essa carta foi no período da Reforma. E essa carta ela nos ajuda a entender muitas coisas, ou pelo menos a nos livrar de muitos erros. E ao estudar essa carta, nós pretendemos incutir em vocês essas verdades, porque a melhor maneira de você combater o erro é ensinando a verdade, né? Então eu quero estar fazendo isso com os irmãos nesta manhã. Então já deixa a sua Bíblia aberta no livro dos Gálatas, livro da carta à igreja da Galácia, e hoje nós vamos fazer mais questões relacionadas à introdução. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela foi conhecida como... Ela recebeu ao longo da história vários títulos. E o título que eu usei aqui é a Declaração de Independência Cristã. Alguns chamam de a Carta de Alforria dos Cristãos. A Carta de Liberdade dos Cristãos. O Grito de Independência dos Cristãos. E nós vamos entender o porquê que esse título é atribuído a essa carta. Essa carta ela é muito especial para nós cristãos. Essa carta, hoje, nós vamos ficar apenas no versículo de 1 a 5. Então eu peço para que você abra sua Bíblia em Gálatas, já está aberto, e nós vamos ler o versículo de 1 a 5. Eu estava com ela aqui. Nós vamos hoje estudar apenas esse trecho aqui das Sagradas Escrituras. Todos encontraram, então acompanhem comigo a leitura. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez diante da Tua Palavra queremos Te agradecer e pedir o Teu auxílio nesse momento, ao meditar sobre esta porção. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua Palavra, nos ajuda a entender a Tua Palavra, nos dê, Senhor, sabedoria para assimilarmos as verdades contidas nessa pequena porção, Pai. Ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, sempre que começamos uma carta, nós temos por responsabilidade apresentar a vocês questões introdutórias, porque sem essas questões introdutórias ficará complicado de entender a carta. Esse exemplo desse hominho aqui no telefone, a hora que eu mostrei o slide para minha esposa, o que isso tem a ver com questão introdutória? Eu explico aos irmãos. Nós temos a carta de Paulo e imagine que Paulo está no telefone, falando com alguém. E você está ao lado de Paulo. Você não está ouvindo a pessoa que está do outro lado da linha, mas você pode ouvir Paulo falando. E eu vou usar um exemplo simples. Eu vou falar ao telefone e a irmã Sumia vai aqui assimilar o que eu estou tentando dizer. Alguém me ligou nesse momento e eu atendo. Alô? Oi? Quem fala? Tô tranquilo. Tá. Ele fez isso? Nossa, mas por quê? Onde ele está? Sério que ele fez isso? Eu vou lá conversar com ele. E desligo. A irmã Sumia ouviu esse lado da conversa. O que eu quis dizer, irmã Sumia? Consegue entender?
Se a minha esposa está do meu lado, ela vai fazer algumas perguntas. E as esposas, quando ouvem o marido no telefone, assim que ele desliga, quais são as perguntas? Quem é? O que ele queria? Por que você falou isso? O que ele quis dizer aí? O que está acontecendo? Quem está do outro lado? Você faz algumas perguntas para você entender. Se você entender o que está acontecendo, quem está do outro lado, quem ligou, por que ligou, você entende tudo que a pessoa falou. Se eu explicasse para vocês quem é que estava do lado, quem me ligou, vocês facilmente teriam uma compreensão do que eu estou dizendo. Paulo está escrevendo uma carta à igreja da Galácia. Você está ouvindo um lado da conversa. Então, as questões introdutórias, elas são necessárias para nós compreendermos o todo. Sem o todo, nós ficaremos aí confusos e vamos tentar deduzir. A nossa mulher poderia falar, talvez está dizendo de fulano, mas não sei, mas eu acho que é. Ela vai deduzir e provavelmente vai errar. Certamente ela vai errar. E o que acontece muito por aí é exatamente isso. As pessoas não fazem questionamentos ao texto. Nós, diante de um texto bíblico, nós devemos fazer perguntas certas. E essas perguntas, elas nos ajudam a entender a carta. Perguntas essas que eu pretendo responder hoje, dentro desse pequeno trecho que você leu. Eu dei esse texto a um irmão lá na fábrica e falei, prega sobre esse texto. Ele falou, daqui não sai nada. Como é que eu vou? Introdução, ou eu sou Paulo, apóstolo, o que eu vou pregar aqui? Eu falei assim, aqui temos a chave para compreender toda a carta, porque nessa pequena introdução nós temos respostas que nos ajudarão futuramente a compreender os demais textos. Então, para quem foi escrito? Essa é uma pergunta necessária. Com quem que você está falando? Quem escreveu? Quem escreveu a carta? Qual é o objetivo dessa carta? O que Paulo tinha em mente que levou Paulo a escrever a carta? Quais as circunstâncias na região da Galácia que levou Paulo a escrever essa carta? E data. Data parece às vezes sem importância, mas a data ela também ajuda e os irmãos vão perceber hoje, aqui nessa questão também. Então sempre que você estiver diante de um livro estudando, vou começar a estudar Efésios, essas perguntas aqui geralmente ajudarão você a entender a carta. Quem não der tempo de anotar aí, depois pode pedir que eu mando, tá? Eu vou prosseguindo aqui. Depois eu posso mandar para vocês. Qual é a importância dessa epístola? Por que nós vamos estudar essa epístola? Porque, veja bem, havia um problema na igreja da Galácia, que alguns irmãos sabem o contexto, eu vou explicar daqui a pouco, mas esse problema na Galácia foi resolvido lá em Atos capítulo 15. Nós já vamos ver também que problema é esse. Se esse problema foi resolvido, qual é a importância dessa epístola para nós hoje? Apesar do problema ser resolvido, não se iludam. A igreja hoje continua cometendo os mesmos erros da igreja daquela época. Por isso é importante nós estudarmos essa carta. Essa carta ela foi muito importante no contexto da reforma do século XVI, como tinha Lutero. Lutero dizia o seguinte, esta é minha epístola, esta é minha Catarina. Catarina era o nome de sua esposa. O que Lutero queria transmitir com isso? Que ele tinha uma aliança com esse livro, porque esse livro, ele se apaixonou por esse livro. E ele faz uma comparação com a sua esposa. Quando eu era moleque, eu tinha uma bateria, né? Eu falava que a bateria era minha namorada. E os jovens fazem isso, né? Assimilam coisas com a sua namorada. O baixo é namorado feliz, olha como é que deixa largado. Né? Então, a gente, quando era moleque, a gente fazia essas ligações. E Lutero fez essa ligação com a sua esposa. A carta que abriu os olhos de Lutero foi Romanos, capítulo 1, 17, onde diz que o justo viverá pela fé. Mas esse mesmo texto se encontra em Gálatas. E quando ele estudou Gálatas, os seus olhos abriram literalmente, e isso deu um start para a reforma protestante, e graças a Deus nós estamos aqui hoje. Então, essa carta de Gálatas, ela foi muito importante no contexto da reforma. Segundo Calvino também disse algo interessante a respeito dessa carta. Calvino disse que a compreensão do Evangelho passa pela compreensão de Gálatas. Para que eu compreenda o Evangelho, eu tenho que passar por Gálatas, senão eu não vou compreender o Evangelho.
eu tenho que passar por outras cartas também, mas eu não posso deixar Gálatas de lado. Eu tenho que passar por Romanos, Efésios e Gálatas. E Gálatas, ela é muito especial por algumas razões que nós vamos ver daqui a pouco. A importância da epístola de Paulo à igreja da Galácia é porque ela afronta o legalismo. O que estava acontecendo na igreja na época? A igreja da Galácia estava voltando ao judaísmo. Jesus tinha trazido liberdade aos cristãos. Paulo prega o evangelho, sai dessa região. Logo em seguida, alguns falsos irmãos se introduzem no meio deles, pregam novamente que eles precisam cumprir rituais judaicos. E impõem uma série de legalismo, calendários, datas, comidas, aqueles irmãos, como sendo necessário para adquirir salvação. Ou seja, usurpando a liberdade que Cristo trouxe na cruz. Então essa carta é uma carta que vai de frente, que bate de frente exatamente contra o legalismo, que é o problema atual. A maioria das igrejas vivem esse problema de legalismo. Não pode isso, não toque naquilo, isso aqui é do diabo, isso aqui não pode. São regras que os homens impõem, e nós vamos estudar isso mais à frente, que a Bíblia não impõe. Isso nós chamamos de legalismo. Alguém criando leis, por isso legalismo. Alguém que cria leis e impõe. Só que essas leis não fazem parte das Escrituras. São leis que se cumpriram em Cristo e Cristo nos libertou desse fardo. E alguns irmãos estavam impondo isso. Então é uma carta que vai nos ajudar hoje. É uma carta que afronta a licenciosidade que poderia ser gerada pela liberdade. Se por um lado Paulo diz que nós somos livres, isso poderia gerar um problema. Porque já que eu sou livre, eu vou viver de qualquer maneira. Mas Paulo, se preparando para isso, ele já compõe no capítulo 5 a questão do fruto do Espírito. Que é um texto que vocês conhecem bem. Por que ele fez isso? Porque ele quer mostrar que a liberdade que nós temos em Cristo não dá espaço para a carne. Apesar de sermos livres, nós não devemos dar espaço para o pecado. E era isso que ele quis entender. Então nós vamos também aprender isso nessa carta. Ele vai combater a licenciosidade, a licença que você teria para pecar por causa da liberdade. Quais são as características que nós encontramos nessa carta? Nesta carta nós temos uma carta pessoal. A carta que Paulo escreveu a Romanos não é uma carta tão pessoal assim. Por quê? Paulo não conhecia a igreja de Roma. Se você observar, ele tinha desejo de conhecer aqueles irmãos. Então Paulo, ele escreve o evangelho de uma maneira sistemática em Romanos. Aqui nessa carta, Paulo conhecia os receptores dessa carta. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. Ele fundou aquela igreja. Então é uma carta pessoal, da qual você vai perceber que em alguns momentos Paulo está energético. Gálatas insensatos! Depois, meus filhinhos, novamente sinto dores de parto com vocês. Então é uma carta que Paulo expressa suas emoções. Isso é uma característica da carta de Paulo a essa igreja. É uma carta dura, uma carta severa. Segundo os estudiosos, é a carta mais severa que nós temos nas Escrituras. Nós temos uma das cartas de Coríntios que se perderam, que seria a carta provavelmente mais dura, mas não entrou no cano das Escrituras. Aqui em Gálatas, nós encontramos a carta mais dura e provavelmente a carta mais antiga do Novo Testamento. Vamos agora meditar um pouquinho no texto. Deixa eu abrir as Escrituras aqui. Outro programa nem sei onde está. Gálatas capítulo 1, então nós vamos... Saiu tudo geral. O texto que nós temos em mãos, ele começa com a palavra Paulo, com essa descrição. Era algo muito comum naquela época, em escrever, no momento que você escrevia uma carta, começar se identificando.
E nesse começo de carta você se identificava e já colocava o nome do destinatário. Por isso ele começa, Paulo. Isso era algo comum, se você observar as demais cartas, ele também começa, Paulo e alguma coisa. Paulo, alguma descrição. Então essa é uma identificação necessária para aquela época. Nós colocamos essa identificação no envelope. Lá era na carta, né? E Paulo começa com a expressão apóstolo. Por que Paulo já começa se identificando como apóstolo? Paulo, assim que saiu daquela igreja e voltou para a Antioquia da Pisídia para retornar à sua base, o que aconteceu? Alguns falsos irmãos entraram na igreja e eles começaram a disseminar algumas mentiras. Uma delas é o legalismo, o retorno da lei. E a outra mentira era que Paulo não era um apóstolo. Que Paulo era um falso apóstolo, que era alguém que foi chamado por homens. Portanto, que ele não poderia ser apóstolo. Nós sabemos pela carta aos Coríntios, quando Paulo defende o seu apostolado, que as razões que permitem que alguém seja apóstolo são que ele seja comissionado por Jesus pessoalmente e que tenha visto Cristo ressurreto. Estas são as diretrizes para que alguém se posicionasse como apóstolo. Quem quer ser apóstolo hoje tem que ter visto Cristo pessoalmente e ter sido comissionado pessoalmente por ele. Se alguém não passar por isso, não pode ser apóstolo. Então é um falso apóstolo. Então, quem que tem que chamar você a ser apóstolo não é a igreja. Os pastores, na época, eram em posição de mãos, e eles eram chamados assim, a igreja reconhecia, os seus superiores impunham as mãos, e eles eram, então, separados para o ministério. Apostolado, a coisa não funcionava assim. O apóstolo tinha que ser alguém chamado pessoalmente por Jesus, ter visto Cristo ressurreto. Essa era a característica. E por essa razão nós não podemos ter apóstolo hoje. Por quê? Porque não dá para cumprir mais isso. E nós sabemos que o apostolado se restringe a um pequeno grupo. Tanto que você vai em Apocalipse, ele vai citar esse número pequeno, ele não vai citar o número grande. Mas aquela igreja na Galácia estava botando em xeque isso. Alguns irmãos, esse Paulo aí, ele diz que é apóstolo, mas ele é um falso apóstolo, ele não é um apóstolo de verdade. Se Paulo não é um apóstolo de verdade, todo o seu ensinamento também é mentira. Por quê? Porque toda a igreja ela é fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos. Se Paulo é um falso apóstolo, o que ele ensina também não pode ser verdade. E Paulo, espertamente, ele entendendo essa necessidade, ele começa, apóstolo. Ele se identifica, eu sou o apóstolo. E a segunda parte do texto ele vai dizer, ele vai provar que ele é um apóstolo. Eu sou um apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Então ele fez duas afirmações, eu sou não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma. Contrapondo com a resposta que ele vai dar. Ele vai dar duas respostas. A resposta é, mas sou chamado por Jesus e por Deus Pai. Paulo simplesmente poderia mencionar que ele foi chamado por Jesus. Porque qual é a característica para alguém ser apóstolo? Ser chamado por Jesus. Não ser chamado pelo Deus Pai. Mas Paulo quis mostrar o quê? Que aqueles judaizantes que talvez tivessem certa dificuldade com relação à pessoa de Jesus, com a divindade de Jesus, Paulo então mostra, eu sou chamado da parte de Jesus. Tá bom, isso não é suficiente para vocês? Deus Pai me chamou. O meu apostolado não é de homens, como vocês estão alegando. Não foi porque vontade humana de ninguém quis isso. Talvez nem eu quis isso, mas Deus me chamou. Jesus Cristo me chamou. E ele vai falar que esse Jesus Cristo, esse Pai é o que ressuscitou Jesus dos mortos. E ele vai falar, citando os irmãos que estão com ele. Sempre Paulo está junto com mais alguém. Agora, a próxima parte diz assim, as igrejas da Galácia. Quem eram os destinatários dessa carta de Paulo? Os irmãos vão responder, a igreja da Galácia, certo? Observe que não é a igreja da Galácia, observe que está em plural. Olha na sua Bíblia, as igrejas da Galácia. Bom, você pode estar se perguntando, mas por que nós vamos aprender sobre o destinatário? Está muito claro na Bíblia quem é, né?
Quem que vai receber essa carta? Quem são? São esses irmãos. Então, por que levantar poeira sobre esse assunto? É um assunto muito claro, está escrito aqui, eu sei quem é. Só que há algum problema com relação a isso. E se nós decifrarmos e resolvermos esse problema, nós teremos então a datação dessa carta. Então, voltando aqui para o nosso slide. Quando nós falamos a respeito da igreja da Galácia, nós temos um problema. O problema é o seguinte: havia duas Galácias. Galáxia não, Galácia. Havia duas. Sobre qual Paulo está falando? Havia, primeiramente, deixa eu identificar para os irmãos, a região, essa daqui, né? Os irmãos estão vendo ali em cima. Essa é a região da Galácia. E Paulo passou ali na sua primeira viagem missionária. Essa região da Galácia, ela tinha dois sentidos. Um dos sentidos é o sentido étnico, que designava uma tribo, um pequeno grupo que vivia dentro dessa região, que eu vou mostrar no mapa daqui a pouco. E o segundo sentido dessa região, desse nome, é um sentido político, que abrangia também essa parte que eu mencionei, a parte étnica, e toda essa parte que vocês estão vendo. Para que povo? Onde é que Paulo estava mandando a sua carta? Para o povo étnico ou em geral? Isso é muito importante. Nós vamos ver por quê. Aí está a região da Galácia, um pouco mais aproximada. Se nós entendemos que Paulo escreveu a sua carta para o povo étnico, significa que ele escreveu para o povo que está nessa região de cima. A parte de cima aqui. Essa região era conhecida como Galácia. A parte inferior também era conhecida como Galácia. Inferior como um todo, incluindo essa parte superior. A parte de cima era conhecida como a Galácia étnica. Uns povos viviam ali e eram chamados dessa forma. Mas o Império Romano dominou aquilo. E toda essa região aqui, como um todo, agora sem nada, toda essa região amarela que vocês estão vendo era conhecida como a província romana da Galácia, que envolvia inclusive a parte étnica, a parte de cima. Se nós entendemos que Paulo escreveu sua carta para a parte étnica, a parte mais ao sul, qual é o problema que nós temos? Nós não encontramos nenhuma carta, nenhuma viagem de Paulo a essa região. Nós sabemos que Paulo passou por ali, mas nós não temos nenhuma igreja fundada por apóstolo Paulo ali. E Paulo está escrevendo algumas igrejas que ele fundou. Nós teremos dificuldades a isso. Nós temos a parte de baixo. Esses traços aqui são as viagens que Paulo fez na primeira viagem missionária. Então, Paulo passou por Paulo passou por algumas regiões que nós estamos acostumados. Derbe, Listra, Icônio. Essas são cidades que são citadas no capítulo 12 e no capítulo 13 e 14 de Atos, quando Paulo faz a sua viagem missionária. Então é muito mais claro para nós que Paulo está se referindo a essa parte mais ao norte da Galácia, por causa das igrejas que são citadas ali, e por causa da viagem missionária que ele fez, a sua primeira viagem missionária. Bem, o que isso importa? Importa que, se nós definirmos que essa carta foi escrita a essas igrejas que estão ali embaixo, a parte norte, nós chegaremos à data dessa carta. Porque Paulo fez a sua primeira viagem missionária entre 48 e 49 depois de Cristo. Se essas igrejas que receberam esta carta, então indica-nos que esta carta é a carta mais antiga do Novo Testamento. É a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. Então isso nos ajuda na questão da datação. A igreja estava recebendo a sua primeira carta. Então tudo muito novo, tudo muito já de pronta entrega. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13.
Vamos ler alguns trechos dessa viagem de Paulo. Vamos ver que o que estava acontecendo na igreja da Galácia, o ataque que Paulo estava sofrendo por parte dos judeus, dos judaizantes, tudo que estava acontecendo lá se harmoniza com o que Paulo enfrentou aqui na sua primeira viagem missionária nessas regiões que eu citei, Listra, Derbe, Icônio e Antioquia. Vamos ver alguns trechos. Versículo 42 do capítulo 3 diz o seguinte: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles e recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Na graça, permaneçam na graça. No sábado seguinte, pediram para que ele retornasse. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então o que os judeus estavam fazendo ali? Quando Paulo estava pregando o evangelho com Barnabé. Eles contradiziam o que Paulo estava dizendo, uma afronta direta. Versículo 50, no mesmo capítulo. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, o expulsaram do seu território. Estes sacudiram os pés, como vocês estão vendo aí. Então, os judeus incitaram as mulheres piedosas a quê? A se levantar contra Paulo. E levantou também os principais da cidade, os juízes, os governantes da cidade, e esses expulsaram Paulo. Capítulo 14. Em Icônio, uma daquelas cidades que nós vimos na primeira viagem, ele desce então para Icônio. Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Verso 2. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, o que eles fizeram? Incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmavam a mensagem de sua graça, realizando sinais maravilhosos por suas mãos. Verso 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra, lá novamente as cidades, e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Paulo, perseguido de uma cidade, ele foi então percorrendo aquele percurso que nós vimos ali. Verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. E o que eles fizeram? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. E pensaram até que ele estivesse morto. No dia seguinte, então, Paulo e Barnabé partem para Derbe. Então, a perseguição que eles receberam nessa igreja por parte dos judaizantes, ela condiz com o contexto da carta, com o tom que Paulo dá a essa carta. Naquela carta, havia judaizantes que estavam atacando de maneira direta Paulo. Isso nós vamos ver pelo verso 6, que não demorou muito tempo depois que Paulo pregou, logo em seguida a igreja da Galácia já foi envolvida por esses falsos mestres. Basta você observar o versículo 6 que nós lemos no capítulo 1. Paulo então retorna para a Antioquia da Síria, ali era a sua base, a base missionária. Depois ele é chamado para um concílio. Houve um problema no capítulo 15, e nós temos ali o primeiro concílio de Jerusalém. Qual que era o problema aqui? A mesma coisa que estava acontecendo na igreja da Galácia. O que aconteceu? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Passaram a ensinar o quê? Observe. Se vocês não forem circuncidados conforme o ensino ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Esse era o ensinamento que estava parando na igreja da Galácia. E olha o que esses irmãos fizeram aqui. Ensinavam que era necessário cumprir um rito de Moisés, uma lei de Moisés.
E no versículo 5 diz: é necessário circuncidá-los e exigir deles obediência à lei de Moisés. Era isso que esses falsos irmãos estavam ensinando. E nós temos aqui no capítulo 15, que você pode ler em sua casa, o primeiro concílio da igreja, e Paulo, os discípulos, os apóstolos, trataram desse problema. Mas esse problema continua presente nos dias atuais. Então esta carta condiz muito com o fato de Paulo ter viajado por aquelas regiões. É mais provável que de fato se refira àquela Galácia, aquelas igrejas que estão ali. Então nós temos ali a datação. Nós temos uma data muito provável da escrita desta carta. Se vocês observarem o versículo 6 de Gálatas, capítulo 1, vocês vão ver o seguinte: Paulo dizendo: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que aconteceu? Admiro que vocês tão depressa, foi tão rápido. Há pouco estive com vocês, preguei o evangelho da graça, e tão depressa vocês abandonaram esse evangelho, vocês deram ouvidos ao outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E Paulo no verso 8 diz: se nós um anjo do céu lhes pregasse um outro evangelho, seja anátema, que nós vamos abordar isso na próxima semana. Qual é o versículo-chave de toda a carta? Se você pudesse resumir toda a carta de Gálatas num único versículo, você teria que resumi-lo no capítulo 5, verso 1. Nós temos o versículo-chave de toda a carta. Se você decorar esse versículo aqui, você decorou a mensagem de toda a carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim o texto: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Mais uma vez, foi para quê? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos chamou para ser livre. Portanto, igreja, permaneçam firmes nisso, na liberdade. Não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. A lei escravizava eles. A lei colocava um peso, um jugo sobre eles. E Paulo está falando: esse jugo foi removido, vocês são livres, permaneçam. Vocês foram chamados para a liberdade. Esta é uma carta de alforria, é uma carta de declaração de independência dos cristãos. Voltando para o nosso texto, Paulo diz: a graça e paz. Nessas duas palavras nós temos o resumo do Evangelho de Gálatas, o resumo da mensagem pregada em Gálatas. Por um lado nós temos a graça, e essa graça é ela que nos liberta do jugo da escravidão, do jugo da lei. Essa graça que Deus gratuitamente concedeu àqueles irmãos dessa igreja, colocavam eles em liberdade. E essa graça é que produzia a paz. As saudações comuns dos judeus era shalom. E shalom significa paz. Paulo, ao saudar a igreja, como fazem em outras igrejas, Paulo diz, ele acrescenta antes de shalom, ele acrescenta graça. Porque sem a graça não há paz. A graça é a salvação gratuita de Deus, que produziu paz. A lei não produziu paz nos homens. Como nós já vimos outra vez, a lei ela produziu o quê? Peso, condenação. A lei não foi feita para salvar o homem. A lei foi feita para condenar o homem. A lei, conforme Calvino diz, é um espelho posto diante de nós, da qual você se vê. Ao se ver, a única conclusão que você chega é que eu mereço juízo, condenação. Eu mereço o inferno. A lei ela faz isso com você. Todo evangelho começa com lei. Por quê? Porque todo conhecimento consiste em saber quem nós somos e quem Deus é. Como é que eu sei quem eu sou? Olhando para a lei. A lei revela quem eu sou. Pecador, caído, carente da graça de Deus. É isso que eu sou. Sem a graça de Deus, eu não tenho paz com Ele.
Se Deus não derramar a sua graça, a graça de Cristo em minha vida, que foi feita na cruz do Calvário, que nos livra da maldição, Paulo nessa carta vai dizer, maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Você era maldito, eu era maldito, mas Cristo se fez maldito em nosso lugar no madeiro. Sem Cristo fazer isso, a única condição que você tem é de maldito. Ou seja, portanto, alguém que não tem paz, alguém que é inimigo de Deus. E Paulo está dizendo, a graça e paz. Deus já lhes deu graça e Deus lhes concedeu paz. Já lhes ligou através de Cristo, que se fez maldito por vocês. Esse é um resumo da carta que se segue. Ele vai dizer que essa graça e paz é da onde? Da onde que vem? Qual é a origem? A origem é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somente por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo é que podemos ter graça e paz. Nós não conseguimos graça e paz diante da lei. A lei produz o contrário disso. A lei não produz graça e paz, produz inimizade contra Deus, porque ela me coloca nessa posição, por me revelar aquilo que eu sou. Verso 4, Paulo diz o seguinte, a respeito de Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim do quê? Qual era a missão do Filho? Nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, Deus e Pai. A morte de Cristo foi para resgatar esses irmãos da era perversa. E, portanto, retornar à lei era retornar a essa presente era perversa. Por quê? Porque eles permaneceriam no mesmo estado. Se a graça não lhes alcançasse, se Cristo não lhes alcançasse com a sua morte na cruz, eles permaneceriam malditos. Então, Paulo mostra que Deus entregou o seu Filho para resgatar esses Gálatas da presente era perversa. Sem a graça de Cristo, sem a morte de Cristo, eles permaneceriam presos nessa presente era. Viveriam segundo sua própria vontade. Paulo diz que Jesus a si mesmo se entregou, segundo a vontade de Deus. Depois de Paulo expor esse resumo do Evangelho, que começou no verso 5, terminou no verso 4, ele conclui com uma palavra que seja, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A lei produz o que é? O cumprimento da lei, ou a obediência de leis, ela produzia vanglória. Por quê? Porque a salvação mediante a lei, alguém que crê que a salvação é mediante a lei, ele é salvo porque ele cumpre leis. Então há razões para se vangloriar, para jactar-se. Por quê? No final, eu sou salvo porque eu fiz. Eu cumpri a lei. Paulo conclui dizendo, a salvação, a graça, a paz, é porque Deus quis enviar Jesus. Jesus quis nos libertar dessa presente era perversa. Por essa razão, o único digno de honra e glória para todos sempre é Ele. É Deus Pai, é o Filho. Porque eles é que podem nos livrar da presente era perversa. A lei não. Se você compreendeu que a salvação não depende de você, você tem todas as razões para dar glória a Deus. Se você acha que a salvação depende de você 0,0001 milímetro, você está tirando 1 milímetro da glória de Deus. Portanto, você está ainda preso nessa era perversa, não entendeu ainda o Evangelho. Você ainda não entendeu a carta de Paulo aos Gálatas, então você precisa vir aqui para a gente terminar até o capítulo 6. Entender o Evangelho, entender a graça, entender a paz de Deus, nos leva a uma conclusão. Render glórias a Deus. Para quando? De vez em quando? Para todo sempre. Amém. Esta é a conclusão que Paulo chegou. Ao mergulhar no Evangelho. Ao fazer um resumo daquilo que ele vai fazer. E isso não é a primeira vez que acontece. Em Romanos, ele ficou todo bobo depois de expor o capítulo 8 e 9. E disse, profundeza
Ele ficou todo perdido ali porque ele não conseguia entender a profundeza do Evangelho. E ele se dobrou numa linda oração. Todo cristão, diante da graça de Deus, da graça salvadora de Deus, só lhe resta uma opção: se dobrar, render glórias a esse Deus. Sempre, sempre. Sempre nós devemos nos lembrar de que a graça de Cristo proporcionou a paz. Graça e paz, meu irmão. Por trás dessa saudação simples tem um aprofundamento teológico. E lembre-se disso. Esse irmão que está na tua frente só pode lhe responder com graça e paz se ele foi alcançado por Cristo. Porque se ele não foi alcançado por Cristo, ele não tem nem a graça, nem tampouco paz. Ele está em guerra com Deus e é inimigo de Deus. Ele precisa compreender Gálatas, o Evangelho de Paulo, aqui. E você pode convidar ele para vir daqui para frente. Vamos nos colocar em pés. Hoje é uma introdução e é um pouco teórico, mas é muito importante. Sempre que nós começamos uma carta, nós temos que fazer isso para facilitar para o pregador e para vocês também. Se nós não fizermos isso que eu fiz aqui, essa parte teórica, o conhecimento da carta se resumirá a suposições. Mas nós aprendemos algo aqui muito importante, que é render glórias a Deus para todo sempre. E por que o cristão rende glórias a Deus por todo sempre? Porque Deus deu um carro zero para ele, porque Deus deu uma saúde de ferro para ele. Por que o cristão rende glórias a Deus? Porque Deus proporcionou a ele duas coisas: paz. Vamos lá, eu vou começar tudo de novo. Graça e paz. A saudação que você faz aos irmãos. Graça e paz. Diante dessas duas palavras, nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele. Porque Ele concedeu isso gratuitamente, mesmo sem merecermos. E nós vamos pedir a Deus, nesta manhã, que nos guarde de voltar ao legalismo, porque nós constantemente queremos provar algo para alguém. E para Deus também, nós queremos provar. Estou fazendo, estou ajudando aqui, Senhor. Minha mãozinha está indo, ó. Você tem que ver, Deus, estou fazendo. Coitado do Senhor se não for eu. Constantemente nós fazemos isso. E nós precisamos nos policiar. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a entender que tudo é pela graça. Vamos orar? Agradecer ao Senhor e suplicar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nesta manhã nós aprendemos um pouco sobre a graça que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor reverteu a nossa situação. O Senhor que nos tinha como inimigos, o Senhor reverteu para amigos. Obrigado porque ninguém aqui merecia a sua graça. Muito pelo contrário, Senhor, nós todos aqui merecemos ser condenados, castigados. Nós merecemos nada menos do que o diabo merece. Porque nós agimos igual a eles. Nós somos arrogantes, orgulhosos, nós queremos tomar o teu lugar. Nós agimos igual a Satanás. E merecemos a mesma coisa, Senhor. Mas obrigado porque naquela cruz no madeiro, o Senhor se fez maldito em meu lugar. Já não sou mais maldito. Agora eu gozo da paz que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma paz diferente da paz que o mundo dá. Essa paz é permanente e eterna para todos sempre, Senhor. Diante disso, Senhor, só nos resta a dizer glória a Deus. Glórias ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, constantemente nós nos esquecemos que a Tua graça é suficiente e falhamos, Senhor, buscando realizar obras, não porque somos cristãos e as obras, elas fazem parte do nosso dia a dia e devemos fazer, porque temos uma nova natureza. Mas nós fazemos obras meritórias, Senhor. Nós achamos que nós acrescentamos méritos na nossa salvação, ou méritos diante do Senhor,
por fazer alguma coisa ou por deixar de fazer algo. Nos corrija, Senhor. Nos faça lembrar. Pai, se nós começarmos a pregar outro evangelho, além desse aqui que nós aprendemos hoje, Senhor, coloque irmãos ao nosso lado, nos mostrando que nós estamos como esses aqui, agindo como malditos, como anátemas, e nos corrige, Senhor. Nos corrige para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos cantar esse cântico que nós cantamos agora há pouco. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. O Felipe pode ajudar aqui, Felipe?